Olá, jovens, professor Fábio Cordeiro falando. A aula de hoje é sobre ácidos nucleicos. Vamos estudar aí sobre o DNA, o RNA, ver o papel do DNA e do RNA aí nas formações das células, na manutenção da vida na célula, como a formação de proteínas, por exemplo, e o seu papel na hereditariedade, ok? Como sendo o material genético. Muito bem, então aqui estão alguns conceitos introdutórios. Nós temos aqui a célula humana, né? Essa célula humana nós temos 100 trilhões delas no meu, no seu, no nosso corpo. Essas células humanas são evidentemente eucarióticas, onde você tem uma membrana circundando aí o núcleo, o material genético. Esse material genético ele é dividido em 23 pares de cromossomos, que são longos filamentos de DNA, ou seja, 23 veio do meu pai, 23 da minha mãe, portanto 23 pares de cromossomos. Aqui está um cromossomo. Esse cromossomo, aqui no caso nós temos um cromossomo duplicado, aqui nós estamos evidenciando uma cromátide, aqui a extremidade dele que é o telômero, aqui o centrômero. Se você desenrola, desespiraliza esse cromossomo, nós vamos ter uma formação mais ou menos assim, onde esses pontos em vermelhos aqui são as proteínas histonas, histonas que dão aí, que empacotam esse DNA na forma que ele caiba ali dentro da célula, tá? E aí nós vamos ter, desenrolando ainda mais, nós vamos ver uma coisa mais ou menos assim, uma dupla hélice, tá? Onde nós temos aqui um esqueleto de açúcar e fosfato, nós vamos ver em detalhes, e aqui no centro nós vamos ter as bases nitrogenadas, que são a adenina, guanina, citosina e timina, que são propriamente dito os nucleotídeos. Então o nucleotídeo seria o açúcar, o fosfato e as bases nitrogenadas, isso forma um nucleotídeo. Olha só. Então, aqui nós temos ainda, né, evidenciando, eu vou mostrar algumas coisas, eu vou ser repetitivo para que a gente entenda melhor os conceitos, então eu posso mostrar, falar da mesma coisa, mostrando figuras diferentes, para sedimentar, consolidar esse conhecimento. Então, de novo, aqui está o cromossomo mitótico, tá, depois que ele foi duplicado, e aí então, desenrolando mais, aí nós vamos ter os nucleossomos, as histonas aqui, e o nosso DNA, beleza? Agora, outro detalhe importante é que uma bactéria, uma célula procariótica, esse DNA ele não fica circunscrito por um núcleo, por uma membrana plasmática envolvendo esse material genético. Então nós temos aqui o envelope celular, que é a membrana, algumas bactérias vão ter parede celular também, e o DNA ele fica ali enrolado, né, ou empacotado no que a gente chama de um nucleóide. Então não tem membrana envolvendo esse material aqui, ok? Não tem organelas, núcleo nem mitocôndrias, o material genético é compactado, né? Não é compartimentalizado, e os cromossomo único circular fechado na maioria das bactérias. Bem, e aí nós temos uma coisa muitíssimo importante que é o dogma da biologia celular, que em outras palavras seria o qual é a função do DNA. Bom, o DNA ele é um repositório genético, ele que determina as nossas características. Ok? Se você vai ser um rinoceronte ou um pé de bananeira, isso está no teu DNA. Então é isso. Então nós temos aqui o DNA, que é uma dupla fita. Nele você vai ter o genótipo, que são as características inscritas nele. Esse DNA, ele serve para quê, meu filho? Ele serve para fazer proteínas, ok? Exatamente isso. Então, se perguntar a função do DNA, é fazer proteína, porque nós somos feitos de proteína. A minha pele é proteína, meu cabelo é proteína, o olho é proteína. A proteína que leva oxigênio para o meu corpo é proteína, obviamente, né? Hemoglobina. Nós temos proteína em tudo, então proteína está em todas. Tá? Depois da água, o que mais vai ter no teu corpo vai ser proteína. Então é para isso que o DNA serve, para fazer proteína. Então nós temos aqui ó, o DNA, o genótipo. Ele é transcrito num RNA mensageiro, depois nós vamos falar desse cara também. É traduzido em uma sequência de polipeptídeo, que no caso seria a nossa proteína. Então, vou ter uma aula só para falar disso aqui, tá? O negócio é muito mais complexo do que esse slide faz parecer. E aí nós temos o genótipo e o que se manifesta, o que nós vemos é o fenótipo, ok? Agora, outro ponto aqui importante, uma célula eucariótica, né? Nós vamos ter ali o DNA que ele vai ficar empacotadinho ali dentro do
núcleo. E aí nós vamos ter os cromossomos lineares. De novo, nós temos 23 pares de cromossomos nas nossas células. 23 dos quais vieram do meu pai, 23 dos quais vieram da minha mãe. Bem, e aí nós vamos falar agora dos nucleotídeos. O que são os nucleotídeos? É isso aqui, ó. Então é disso que nós vamos falar, tá? Nucleotídeo é quando você tem um açúcar, um fosfato e a base nitrogenada. Então nós vamos olhar de perto para esses caras agora. Então tanto o DNA como o RNA são formados pelo encadeamento de grande número de moléculas menores, que são os nucleotídeos, formados por 3 tipos de substâncias químicas. Então você tem a base nitrogenada, que é composto por uma cadeia fechada de carbono, que tem nitrogênio, uma pentose. O que é uma pentose? É um açúcar com 5 carbonos e um grupamento fosfato. Tá? A união da base nitrogenada com açúcar de 5 carbonos, que é a pentose, é chamada de nucleosídeo, e quando você tem um fosfato, também você chama agora de nucleotídeo. Então, é isso que eu vou ver agora de perto aqui com você. Veja bem. Isso aqui, jovem, é um nucleotídeo, tá? Veja, ácido nucleico, o DNA e o RNA, são polímeros de nucleotídeo. O que é um polímero? Polímero é quando você tem várias unidades dessas aqui repetidas. Então, isso é um polímero. Aqui nós temos, então, um monômero, tá? Um nucleotídeo sendo mostrado. Veja, o que tem nesse nucleotídeo, meu filho? Ele tem um grupamento fosfato. Tá aqui ele, que é um átomo aqui de fósforo com 4 oxigênios. Aqui ele tem um açúcar de 5 carbonos. Carbono 1, carbono 2, 3, 4 e o carbono 5. E aqui, ligado a esse açúcar, nós vamos ter uma base nitrogenada. Tá? Geralmente são anéis fechados ali de carbonos com nitrogênio. Então isso é uma base nitrogenada, ok? Que mais? Então nós vamos ter aqui, ó, olhando mais de perto ainda os componentes do nucleotídeo. Então nós temos aqui o grupamento fosfato. Ele fica ligado ao carbono 5, veja. Então tá aqui o carbono 1, 2, 3, 4. Aqui o carbono 5, ligado ao carbono 5 nós temos esse grupamento fosfato. Nós temos no DNA, primeira coisa importante que a gente tem que lembrar é o seguinte: o que significa DNA? DNA significa, do inglês vem desoxirribonucleotide acid, ou ácido desoxirribonucleico, ok? Ácido desoxirribonucleico. E o RNA? Ácido ribonucleico. Desoxi quer dizer que ele tem um oxigênio a menos em alguma coisa, esse oxigênio a menos. Desoxi tirou um oxigênio. E veja, aqui está, ó, da onde vem o nome desoxi do DNA, ácido desoxirribonucleico. Vem daqui. O açúcar de 5 carbonos que os nucleotídeos de DNA devem ter, ele tem um oxigênio a menos comparado com os de RNA. E onde está esse grupo sem o oxigênio? Está aqui, ó, no carbono 2. Enquanto aqui nós temos uma pentose completa, com os seus oxigênios no lugar, aqui nós temos no carbono 2 do DNA um oxigênio a menos. Então, por isso é um desoxirribonucleico, ok? Sem esse grupo hidroxila. Espero que tenha ficado claro. Mas cadê? Cadê as bases nitrogenadas? Calma, eu não mostrei ainda, é ou não é? Agora eu vou mostrá-las. Olha só, antes das bases, tá, vou mostrar as bases agora, eu acho que é melhor, a sequência. Aí veja bem, então, todo nucleotídeo, ele vai ter que ter esse fosfato, o açúcar de 5 carbonos e uma base nitrogenada, tá? Que essas bases nitrogenadas, elas vão ser do tipo A, G, C ou T e U. Meu Deus, o que é isso, professor? Adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Ai, piorou, eu sei, mas já vai melhorar, tá? Presta atenção aqui. Veja, então todo nucleotídeo, ele vai ter lá o seu fosfato, o açúcar de 5 carbonos e uma base nitrogenada. Agora, eu vou mostrar para vocês quem são essas bases nitrogenadas. Fosfato é sempre ele mesmo. O açúcar de 5 carbonos aqui, ele pode ser de 2 tipos, né? Ele pode ser do tipo sem a hidroxila ou com. Se for com, é uma ribose. Se for sem, é uma desoxirribose. Pronto. Então, isso é a parte fácil. Agora, vamos falar desse cara aqui, que são as bases nitrogenadas. Olhando aqui, veja bem, aqui nós temos a citosina. É um anel fechado de carbonos com hidrogênio. Ponto final, é isso, meu filho, que você tem que saber. E aqui a timina, tá? Anéis de carbono aqui
com nitrogênios. Então, por isso que é uma base nitrogenada, tá? Então, tá aqui, ó, que é uma base cíclica contendo nitrogênio, por isso que é uma base nitrogenada, tá? E aqui, ó, veja bem, e ele tem um caráter hidrofóbico. Se você prestar atenção aqui, ó, nós não vemos aqui uma grande afinidade com a água nessas moléculas, por isso eles ficam centralizadas ali no meio do DNA. Aqui nós temos a adenina. Olha só, então aqui é a adenina, são 2 anéisinhos, tá? Com nitrogênio, então a base nitrogenada adenina. E aqui a guanina, então 2 anéisinhos com os nitrogênios ali. Então, elas são divididas em 2 grupos, isso é a purina, tá? A adenina e a guanina são purinas, que são os 2 anéisinhos aqui, e as pirimidinas, onde você tem ali a timina, a citosina e a uracila. Agora perceba que a uracila só vai ser encontrada quando nós tivermos RNA. No DNA, nós vamos ter citosina, timina, adenina e guanina. Tá? Espero que tenha ficado claro isso aqui. Se não ficou ainda, vai ficar ao longo das aulas, porque nós vamos repetir ao longo dessa aula, porque eu vou repetir essa informação muitas e muitas vezes. Bom, outro detalhe aqui que eu preciso mostrar para vocês é que quando você tem esses nucleotídeos aqui, eles vão sendo unidos, enfileirados, para trazer a unidade que o DNA tem. E essa unidade, ela é trazida por ligações, chamadas ligações fosfodiéster, tá? Então veja, de novo aqui nós temos um nucleotídeo, o grupamento fosfato, o açúcarzinho de 5 carbonos e aqui a base nitrogenada, que nesse caso é a adenina, porque tem o azinho aqui, tá? Então eu estou representando esse troço inteiro aqui por uma letra A. É isso que eu estou mostrando aqui, ok? Muito bem, jovem. E agora, olha que maravilha, esse cara ele precisa se unir com outro nucleotídeo, porque o DNA é uma cadeia enorme de nucleotídeos unidos. E aí, então, eu preciso uni-los. Como que eu vou uni-los? Um nucleotídeo, ele une-se com o seguinte por uma ligação que a gente chama de ligação fosfodiéster, tá? Onde você tem o grupamento fosfato envolvido nessa ligação. Então, esse grupamento fosfato aqui, quando você tem o oxigênio ligado a um carbono fosfato aqui, outro oxigênio ligado a outro carbono, isso aqui é uma ligação do tipo fosfodiéster, tá certo? Então, aqui nós temos, olha, uma adenina, aqui nós temos uma guanina, tá? Se eu mostrar aqui de novo para você, ó, então eu tenho a adenina no primeiro, a guaninazinha aqui no segundo, tá? Então estou representando, resumindo aqui, para não desenhar a estrutura inteira, porque ficaria bem grande e o desenho não ficaria legal. E aí, olha só, depois nós temos um outro nucleotídeo aqui, que vai entrar aqui nessa questão, tá? Então, quem que faz isso aqui? É uma enzima chamada DNA polimerase. Quando que isso acontece? Quando a nossa célula precisa crescer, se duplicar. E nós temos isso o tempo inteiro ocorrendo. E quem faz esse crescimento é uma enzima chamada DNA polimerase. Eu não vou entrar nesse detalhe ainda agora, mas depois ele vem, tá? Eu só mostrei isso aqui para você entender que nós temos essas ligações, chamadas fosfodiéster, é o que mantém o corrimão daquela escada. Tá? Porque que corrimão, que escada, meu filho, o que você está falando? Olha só, quando você olha para o DNA aqui, não parece uma escada, tá? E aqui nós temos o corrimão e aqui nós temos os degraus. Então, o corrimão dessa escada aqui é feita por ligações fosfodiéster, tá? Que é aquela ligação que eu acabei de mostrar aqui para você. Muito bem. O que mais? Agora, olha que beleza. Eu quero mostrar uma coisa importante para você, que é o seguinte. O DNA, de novo, eu vou voltar nesse desenho aqui, ó, é uma dupla fita. Aqui, eu estou mostrando para você, filho querido do meu coração, uma única fita dela, tá? E ela é uma dupla fita. É como se pense numa escada, tá? Com os dois corrimãos ali, corrimão. Qual que é o plural de corrimão? Não sei. E aí, no meio vai ter os degraus, tá? O degrau, ele é feito por ligação de hidrogênios entre as bases nitrogenadas. Isso mesmo, tá? E aí existe uma regra, que é o seguinte. Quando você tem a guanina, necessariamente a guanina, ela estará ligada com uma citosina, tá certo? Por uma ligação de
por ligações de hidrogênio, por 3 ligações de hidrogênio, tá? Por 3 pontos de hidrogênio. E outro ponto, quando você tiver uma adenina, necessariamente ela estará ligada por pontos de hidrogênio com uma timina. Como que eu vou lembrar disso aí, professor? Você vai lembrar de uns cantores, que não é nem da tua época, mas que você vai se lembrar disso, tá? Quando você tem uma guanina, você vai ter uma citosina. Por isso, isso aqui forma um nome de um cantor, de uma cantora, que é a Gal Costa. E quando você tiver uma adenina, ela necessariamente vai estar ligada a uma timina. E isso forma o nome de um cantor, que é o Agnaldo Timóteo. Isso mesmo. Então, é isso. Guanina vai se ligar com citosina por meio de pontes de hidrogênio. E a adenina vai se ligar com a timina por meio, de novo, de pontes de hidrogênio. Ok? Então, aqui nós temos a ligação fosfodiéster, ó. Aqui o açúcarzinho de 5 carbonos e aqui a coisa continua, tá certo? E aí, aqui também. Mas você deve estar se perguntando, o que é esse 5 aqui e esse 3 aqui? Já nós vamos mostrar, falar deles, mas isso aqui é o carbono 5 da minha pentose. E aqui seria o carbono 3 da minha pentose, tá? E aqui nós temos as ligações fosfodiéster. Beleza, meu jovem. Agora, olha só, mostrando a mesma coisa aqui, outra figurinha, de novo, ó. Sempre quando eu tenho uma citosina, eu vou estar ligado a uma guanina, 3 ligações de hidrogênio. Quando eu tenho uma adenina, timina, 2 ligações de hidrogênio. Agnaldo, Timóteo, Gal, Costa, ok? Então tá aqui, ó. Quando você tem a ligação da adenina com a timina, nós temos aqui, ó, 2 pontos de hidrogênio, tá? O que é esse 2,8A aqui? Isso aqui é 2,8 angstrom. O que é um angstrom? Pensa num metro. Pensou no metro? Divide ele em 1000 partes iguais. Dividiu? Você vai pegar uma partezinha dessa. E essa uma partezinha do metro dividido em 1000 partes iguais é chamada de milímetro. Sabe essa partezinha que você pegou de 1 milímetro? Agora você vai dividir ela em 1000 partes iguais. De novo. Você vai pegar uma partezinha dela. Vai chamar agora micrômetro. Você vai pegar esse micrômetro e dividir em 1000 partes iguais. Agora você vai ter um outro negócio chamado nanômetro. E aí você vai pegar esse nanômetro e agora você vai dividir de novo, só que agora em 10 partes iguais. E aí você tem um angstrom, tá? É isso que significa esse A. Então, aqui nós temos a guanina ligado com a citosina, 3 pontos de hidrogênio. Olha que beleza. E aí nós vamos ter o corrimão aqui da escadinha e aqui nós vamos ter os degraus, onde esses degraus significam as bases nitrogenadas ligadas uma às outras, tá? Todo DNA, ele é uma fita dupla, ele tem uma fita dupla e as cadeias são antiparalelas. O que quer dizer antiparalela? Isso quer dizer que elas são invertidas em relação uma à outra. Aqui nós temos a extremidade 5' e aqui a 3'. E aqui eu tenho a 3' e aqui a 5'. Então elas são antiparalelas, tá? Mas o que é a 5'? 5', jovem, é isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o carbono 5. Então ele está voltado para cá, ó, extremidade 5. E aqui eu tenho a extremidade livre, é o carbono 3'. Então ele fica livre aqui, é a extremidade 3', tá? É isso que está acontecendo. E aí elas são antiparalelas. Acho que está claro, tá ou não tá? Tá. Agora veja. Olha que belezinha. Eu vou falar agora disso aqui, ó. Pontos de hidrogênio. Então, a adenina liga-se com a timina, você já sabe disso, por meio de 2 pontos de hidrogênio. Guanina liga-se com a citosina por meio de 3 pontos de hidrogênio. E aí, quem descobriu isso foi um cara chamado Erwin Chargaff. Ele descobriu a composição do DNA varia de uma espécie para outra, especialmente na quantidade relativa de bases, adenina, citosina, timina e guanina. Em qualquer DNA, a quantidade de adenina era igual à de timina e a quantidade de citosina era igual à de guanina. Então, com isso, ele viu que isso era uma pista de alguma coisa, de algum pareamento específico entre essas bases nitrogenadas. Tá? E é exatamente isso que importa. Agora, para a gente entender isso aqui, ó, eu quero que, de novo, olhe para isso aqui. O que é mais fácil eu quebrar? 2 ligações de hidrogênio ou 3? Você falou 2, você acertou. É mais fácil eu romper uma ligação de uma adenina com a timina do que uma ligação com a guanina e a citosina. Olha só, e aí com isso a gente entende esse gráfico aqui. Imagina que você tenha aqui
uma dupla fita de DNA, ok? E aí você faz uma desnaturação. Lembram da desnaturação? A gente falou de desnaturação com as proteínas, mas o DNA também pode se desnaturar. Só que o DNA ele pode se desnaturar e renaturar-se depois. Então eu coloco calor, essas fitas aqui elas separam-se, ok? Aí elas ficam fitas únicas aqui do DNA e depois você baixa a temperatura, elas voltam a se unir, tá? E aí você tem o DNA renaturado. Olha aqui que esse gráfico está mostrando, olha só. Pausa o vídeo e tenta entender, ó. Olha para o gráficozinho e tenta entender o que ele está mostrando. Aqui eu tenho temperatura em graus Celsius e aqui eu tenho o quê? O conteúdo, o percentual de guanina e citosina. Ou seja, o quanto de guanina e citosina eu tenho. O que está me mostrando aqui, hein? Está me mostrando que a temperatura, tá, de desnaturação de uma fita de DNA, ela segue linearmente, tá, a quantidade de guanina e citosina em percentual que eu tenho naquela fita, naquela cadeia. Tá? Isso quer dizer que quanto mais guanina e citosina eu tiver, mais difícil, maior a temperatura que eu vou precisar para desnaturar, tá? Desnaturar aquela fita, porque é mais difícil você romper esse tipo de ligação aqui do que esse tipo de ligação aqui. Tá? Espero que tenha ficado claro isso. Pense e responda agora. Em uma amostra de DNA foram observados 30% de adenina. Cara, esquece o resto. Se você esquecer o resto, ó, 30% de adenina. Se eu tenho 30% de adenina, necessariamente eu tenho que ter quanto de timina? Ora, se eu tenho que ter a mesma quantidade de adenina e timina, então eu tenho que ter 30% de timina também. Isso sobra, com isso, com os 30 de um e os 30 de outro, vai sobrar o que para mim, hein? Vai sobrar 20% só de citosina. E qual seria a proporção observada de guanina e uracila? Ora, se eu tenho 20% de citosina, necessariamente, jovem, eu vou ter que ter também 20% de guanina, porque a quantidade de citosina que eu tenho vai ser ligada com a guanina. Então lembre-se, Gal Costa, tá? Então a guanina sempre vai ligar-se com a citosina e a timina vai sempre ligar-se com a adenina. A mesma quantidade que eu tenho de adenina, eu tenho que ter de timina, tá? E aí, então, mas e de uracila? Quanto vai ser? Uracila, aí que vem o pulo do gato. Uracila, quando estamos falando de uracila, nós estamos falando de RNA. E no RNA nós não temos a timina, nós temos a uracila, tá? Mas nós não vimos isso ainda, mas já vamos ver. Então isso quer dizer que a quantidade de uracila seria de 30% também, porque ela entra no lugar da timina aqui no RNA. Não se preocupe ainda com o RNA, nós não falamos dele ainda. Muito bem. Agora, outro ponto aqui importante seria isso aqui, ó. De novo, mesma informação, mostrando por figuras diferentes para ficar claro, tá? Então, são fitas antiparalelas. Aqui o corrimão ele é feito de açúcar e fosfato, que é açúcar de 5 carbonos, chamado pentose, tá? Se é DNA, é uma desoxirribose, sem um oxigêniozinho lá. E nos degraus aqui dessa escada, nós vamos ter as bases nitrogenadas, tá? Ligações de hidrogênio é o que mantém elas unidas. E aqui as ligações de hidrogênio também, guanina sempre com citosina, Gal Costa, adenina sempre com a timina, Agnaldo Timóteo. Beleza, jovem? Vamos que vamos, jovem. Olha só que maravilha. Bom, com isso aqui a gente fecha essa parte e agora eu quero mostrar para vocês um negócio muito legal, que são alguns experimentos. Muito bem, vamos aos fatos. Olha só que bonitinho aqui. Os experimentos que confirmaram o papel hereditário do DNA. Como que foi que isso se deu? Olha só, fizeram um experimento, a seguinte coisa. Você tinha ali bactérias vivas, tá? E essas bactérias eram do tipo smooth. Smooth quer dizer liso, tá? Lisa. Ou seja, era uma bactéria com um tipo de parede celular. E aí aplicava-se no ratinho, o ratinho morria. Depois você pegava essa mesma bactéria aqui e fervia, né? Colocava no calor. O calor matava essa bactéria. Colocava no ratinho, injetava essa bactéria no rato, o rato vivia. Depois, você tinha uma outra bactéria que não causava mal ao rato. Você injetava no rato, o rato continuava vivo. Era o chamado Roth bactéria. Roth, sei lá como é que fala. E aí, quando você
pegava essa bactéria, que era diferente dessa, tá? E você misturava, tá? Você pegava a Smooth bactéria, que era a bactéria perigosa, ok? Que foi morta pelo calor. Então eu peguei essa bactéria que, quando injetada viva no rato, mata o rato. Só que eu peguei ela depois de morta pelo calor, tá? Peguei ela aqui, misturei com a bactéria, a Ruth bactéria, tá? E aí ela não causava mal ao rato, mas essa aqui causava se estivesse viva e não fervida. E quando eu juntei as duas, ok? O rato morria. O que estava acontecendo aqui? Qual era o problema? Então, quando você pegava a bactéria viva e não virulenta, que seria essa aqui, ok? Ela estava viva, mas ela não era perigosa para o ratinho. E você pegava o DNA da bactéria virulenta, que era o que interessa aqui. Então, a bactéria foi morta, pegou-se o DNA e misturava com a bactéria viva e não virulenta. O que acontecia? Ocorria uma transformação. Essa bactéria aqui, ela incorporava esse DNA da bactéria virulenta e agora ela era uma bactéria o quê? Virulenta. Ela incorporou esse DNA aqui e agora ela era uma bactéria virulenta. Antes ela não causava nenhum mal ao rato e agora sim ela causava mal e agora o rato morre também, tá? Olha só que bonitinho. Vamos mostrar aqui um videozinho, ó, que ilustra essa questão, tá? Presta atenção. Esse foi o experimento de Avery e McLeod. Veja. Pronto. Work to discover this. Prizing discovery made by Frederick Griffith in 1928. Griffith found that if a virulent strain of pneumococcus bacteria, known as the 3S strain, was heat-killed, mixed with live pneumococcus bacteria of the non-virulent 2R strain, and injected into mice, some of the R bacteria were transformed into living infectious 3S bacteria. Foi isso que eu mostrei, né, aqui para vocês. Então você tem aqui, ó, as bactérias que foram mortas pelo calor e que eram virulentas, com bactérias vivas, não virulentas, e aí então você tinha agora bactérias transformadas, tá? Essa bactéria que assimilou o DNA da outra. Muito bem. Which killed the mice. In addition, all descendants of the transformed bacteria were also infectious. Griffith knew that some Tá aqui as bactérias novas e infecciosas, tá? Que foi a mistura dessa com o DNA dessa aqui. component of the heat-killed S cells was responsible for this genetic change, but he did not know which one. He called the unknown agent the transforming principle. After Griffith published his findings, Avery and his colleagues set out to find the identity of the transforming principle. First, they broke open or lysed heat-killed 3S bacteria with a detergent, releasing the contents of the cells. Então tá aí, né? Pegou as bactérias, tá? Olha só o que ele fez aqui. Ele extraiu, ok? Ele pegou, olha só, deixa eu mostrar aqui rapidinho, que é o princípio transformador. Então pego essas bactérias virulentas, extraio, né? Como que eu faço isso? Você coloca detergente, tá? Faz uma mistura ali com detergente para alisar a membrana da célula. Quando você usa detergente, você quebra essas membranas pelo princípio de que o detergente ele vai solubilizar essas membranas e vai liberar o conteúdo interno ali dessa bactéria. E aí o que você faz? Quebrei, lisei a bactéria, ou seja, peguei a membrana dela e abri. Quando abro, eu libero o conteúdo aqui dessa bactéria. Bom, uma vez que eu liberei, eu vou centrifugar. Quando eu centrifugo, as coisas pesadas vão para baixo, ó, que é o resto das células. E aqui eu vou ter o extrato. Esse extrato aqui vai estar meu DNA, algumas proteínas, etc. E aí agora eu peguei a outra bactéria, a que não causava mal, tá? E misturei com esse extrato aqui da bactéria ruim, que foi aquecida antes. E agora eu incubo essas bactérias, tá? E aí eu tenho uma transformação. Essa bactéria que antes não era ruim, ela incorporou o DNA da bactéria que causava mal ao ratinho. Tá? Então, nesse lisado aqui, ó, no que sobrou em cima ali, nós íamos ter polissacarídeos, proteínas e DNA. Tá? Isso é bastante importante a gente entender. E RNA também. Veja, então, peguei e coloquei detergente na bactéria.
abriu a membrana da bactéria e liberou, quando eu centrifugo, o resto das células vai tudo para o fundo do tubo. E agora o que sobra aqui em cima, no sobrenadante, na parte solúvel, nós vamos ter açúcar, proteína, DNA e RNA. Muito bem. E agora? Tá aqui o extrato, né? Olha só que maravilha, cara. Isso que você precisa entender, ó. Quando o experimentador, né, não eu, ele pegou e tratou esse extrato aqui da célula infecciosa, nós estamos falando da célula ruim, tá? Da bactéria que causava a morte do rato. Ele tratou isso aqui, ó. Tá, beleza, incubou, essa parte eu mostrei, né? A transformação que ocorria. Então, vamos lá, seguindo. Ah, tá. Então, primeira coisa que ele fez, infelizmente está tampando aqui, ele tratou com uma enzima que quebrava os polissacarídeos, o açúcar, só que continuava tendo transformação. Ou seja, a bactéria que não causava mal, ela estava assimilando isso aqui e crescendo, e fazendo com que houvesse a transformação. Então, os polissacarídeos não eram responsáveis pela transformação. Então, com isso, ele anulava uma das hipóteses. Tá? Depois, o que ele fez? Ele pegou o mesmo extrato, tá? Sem polissacarídeos e nem proteínas. Tá? E ele tratou ali com alguma coisa que fosse quebrar as proteínas, com a proteinase, uma enzima que quebra a proteína. E continuou havendo a transformação. Então não era a proteína que era responsável pela transformação dessas bactérias. Então ele continuou, pegou esse extrato de polissacarídeos, o extrato agora sem polissacarídeos e sem proteínas, tá? E aí ele tratou com RNase, que ia quebrar o RNA. E quebrando o RNA, também o RNA não era o responsável pela transformação. Mas quando ele pegou o mesmo extrato e colocou uma DNase, que é uma enzima que quebra DNA, o que acontecia? Olha só, parava de haver transformação. Então, isso mostra que era o DNA o responsável pela transmissão da hereditariedade. Tá? Então, era o responsável pela característica infecciosa dessa bactéria. Era no DNA que estava a questão. Não era proteína, nem açúcar, nem RNA. Era o DNA. Tá? E aí, quando ele inseria no rato, né, aquele material, ele viu que o princípio transformador, né, era de fato o DNA. Tá? Era o DNA que conferia essa nocividade ao ratinho. Tá ok? Então era o DNA que conferia essa nocividade. Bom, então com isso confirmava-se parte aqui do papel hereditário do DNA. Mas tinha mais experimento legal. Olha só, aí nós temos um outro experimento, que é do Hershey e alguém, que eu não lembro agora o nome, que era o seguinte, ó. Primeiro ele testou as proteínas, tá? O que ele fez? Ele pegou um vírus, tá? E esse vírus, ele tinha, na sua capa viral aqui, eles estavam radioativos, tá? A proteína que cobria esse vírus, ele estava radioativo, para que você conseguisse depois acompanhar essas proteínas. Quando você tem uma proteína emitindo radioatividade, você consegue acompanhá-la, se ela entra na célula ou não, etc. Então, você pegava uma bactéria, esses vírus são chamados de bacteriófagos, porque eles gostam de bactérias, tá? Eles infectam bactérias, e, de novo, com a capa aqui radioativa. E aí, a bactéria era infectada, e aí você conseguia ver se a bactéria estava radioativa agora ou não. E a bactéria não tinha radioatividade nenhuma. A radioatividade continuava com os vírus, tá? Onde você pegava aqui, né? Que radioatividade eles usavam? Esse enxofre 35, tá? Ele era radioativo, e aí quando você pegava isso aqui, centrifugava, a radioatividade ficava no sobrenadante, e não aqui, ó, no resto de bactérias, tá? Então, as proteínas não era o material genético. Agora, quando ele fazia o seguinte, ele pegava o DNA que foi marcado radioativamente no mesmo vírus, tá? Só que agora o vírus ele estava com o DNA marcado radioativamente, esse vírus infectava a bactéria, e agora nós tínhamos bactérias com a radioatividade dentro delas, ou seja, o DNA do vírus foi transferido para essa bactéria, DNA ou RNA, né, a depender do vírus, foi transferido e agora essa bactéria estava radioativa. Então, quando você marcou com fósforo 32, radioativo, tá?
centrifugava, a radioatividade continuava aqui no fundo do tubo, onde tinha as bactérias, onde estavam as células da bactéria, ok? Então, a conclusão é que o DNA era o material genético. Pô, mas como que eu tenho certeza que eu posso concluir isso aqui, uma vez que não existe enxofre no DNA? Não, não existe. Se você lembrar, meu filho, olha só, você tem átomos de enxofre nos aminoácidos, que formam as proteínas. Então você tem aqui no aminoácido metionina e você tem também no aminoácido cisteína, você tem o enxofre. Por isso, quando eu uso o enxofre radioativo, eu estou isolando o meu estudo ao conteúdo proteico. Então é a proteína que eu estou avaliando. Agora, quando eu analiso aqui, ó, nós temos fósforo aqui no DNA. E o fósforo no DNA, ele, usando um fósforo radioativo, eu consigo acompanhar a entrada do DNA numa célula ou não. E foi isso que ele mostrou aqui, ó. Vamos para o videozinho que fica mais claro. Olha só que bonito. Vai. Olha In só. 1953, Alfred Hershey and Martha Chase confirmed DNA's preeminent role in genetics by demonstrating that DNA is the genetic material of a virus called phage T2. The phage, which infects E. coli, consists of a head, sheath, tail, and baseplate made of... Olha só. Então aqui está o vírus, né? Com a sua cabeça, o seu corpo aqui, a sua cauda, tá? E a base dele, tá? Esse fago T2. Okay. Different proteins. DNA is packaged within the head of the virus. When T2 comes in contact with E. coli, the phage attaches to the bacterium by its tail. Next, the phage injects genetic material into the cell. Então é isso que um vírus faz, né? Ele injeta o material genético dele na célula, tá? The genetic material directs bacterial enzymes to produce viral offspring. Então, obviamente, né, o material genético aqui desse vírus, ele dirige a síntese de outros vírus aqui, né, dos offspring. Offspring é a descendência de mais vírus que vão formar dentro dessa bactéria e vai romper eventualmente essa bactéria e infectar novas bactérias, tá? When the life cycle is complete, 100 to 200 progeny phages have been assembled inside each bacterium. The bacterium breaks open, or lyses, and the phages are released. Viu? Since T2 consists of only DNA and protein, Hershey and Chase reasoned that the genetic material... Então, era isso que ele queria saber. Ele queria saber se era a proteína que era passada do vírus para a bactéria ou era o DNA. Então, com isso, você pode concluir se é a proteína que dirige a síntese genética de mais vírus ou o DNA que faz isso. E como a gente sabe, né, spoiler, nós temos o DNA fazendo isso aqui, tá? Material must be one of the two components, so they designed an experiment to determine which it is. E aí eles desenharam o experimento para determinar quem era o responsável por fazer mais vírus dentro de uma bactéria. For their experiment, the scientists prepared T2 phages that either had radioactive DNA. Olha só, um vírus ia ter o DNA radioativo, enquanto o outro ia ter a proteína radioativa. No DNA radioativo nós íamos ter o fósforo 32, que nós temos fósforo somente no DNA, enquanto que na proteína nós íamos ter o enxofre, tá? E nós temos enxofre somente nas proteínas, nos aminoácidos cisteína e metionina. Or radioactive proteins. To make the components radioactive, Hershey and Chase infected E. coli with T2 and grew the bacterial cells in two different culture media, one containing the radioactive isotope phosphorus 32 and the other containing the radioactive isotope sulfur 35. Beleza, isso aqui a gente já entendeu, né? Cresceu essa bactéria junto com os vírus, um deles com o isótopo fósforo 32, tá? Ali, que a gente sabe que era a marcação do DNA, e o outro com o enxofre 35, que era a marcação de proteínas. 5. All the phages released from the bacteria grown in the phosphorus 32 medium had radioactively labeled DNA, while all the phages released from the bacteria grown in the sulfur 35 medium had radioactively labeled proteins. Muito bem. In the next phase of their experiment, Hershey and Chase infected E. coli with the two types of labeled T2. They then used a blender and a Isso. Então você quebra a bactéria, tá? Centrifuga, certo? Para separar o que é bactéria do líquido que está dentro dessa bactéria. centrifuge to separate the protein parts of the Olha só, e aí você tem aqui o resto de bactéria e aqui o que estava dentro dela, tá? phage, called the phage ghosts, from the rest of the infected cell. The scientists discovered that the labeled DNA appeared in the host cell, but not the phage ghosts, while the labeled protein... Olha só que beleza. Então, nos vírus que tinha o seu DNA marcado com fósforo 32, no resto de vírus aqui não tinha mais
radiação, enquanto que as bactérias estavam radioativas agora. Por quê? Porque o vírus ele inseriu o seu DNA dentro da bactéria e essa radioatividade estava dentro do DNA. Com isso você prova que estava dentro do DNA e não na proteína. Appeared in the phage ghosts, but not the E host olha cell. só, e aqui nós temos os fantasmas do fago, né? Ou seja, o fago, o resto dele, radioativo, enquanto aqui nós temos a bactéria que não está radioativa. In addition, the progeny of the T2 with labeled DNA were radioactive, while the progeny of the T2 with labeled proteins were not radioactive. Bom, com isso a gente entendeu, né, que, de fato, o que é o material genético, né, o papel hereditário que o DNA tem. Então, é ele que é transmitido para gerar novos vírusinhos aqui dentro dessa bactéria, tá? Um experimento muito elegante, né, mostrando como que você pode provar uma coisa dessas, tá certo? Beleza? Então, já foi, tchau, tchau. E agora, vamos falar um pouquinho mais do DNA, meu jovem. Então, você já sabe disso aqui, ó. Nós temos mais ou menos, tá, entre 20 e 30 mil genes no nosso corpício, tá? Esse DNA, ele serve para gerar RNA mensageiro, tá? Então, imagina que de 20 a 30 mil genes, você gera cada transcrição mais ou menos umas 10 cópias, né, por célula, tá? E aqui você tem 20 mil genes por célula. E esse RNA mensageiro, ele é transformado em proteína, tá? Mais ou menos 50 mil cópias por célula, cara, depende da proteína que você quer e tudo mais. Então é para isso que serve o DNA, tá? Vai ter modificações e tudo mais, né? Não é o objetivo da aula aqui agora, é só para a gente ver o que está acontecendo. E aí, nós sabemos que o DNA, ele tem uma dupla hélice. Lembra da escada, o corrimãozinho, no meio os degraus? O corrimão é feito de açúcar e fosfato, os degraus é feito das bases nitrogenadas. Então nós temos duas fitas de polinucleotídeos, tá? Que é o corrimão antiparalela, lembra disso? Porque nós temos a extremidade 5 linha, 3 linha de um lado, a 3 linha, 5 linha do outro. O esqueleto de cada fita é formado por desoxirribose e fosfato, tá? Desoxirribose, que é o açúcar sem um oxigênio. O grupo fosfato ligado ao carbono 5 de uma desoxirribose se liga covalentemente ao terminal hidroxila do carbono 3 da próxima unidade. Isso aqui a gente já viu que é uma ligação fosfodiéster, expliquei para você lá atrás. Purinas e pirimidinas estão voltadas para dentro da hélice. O que é purina e pirimidina, meu Deus do céu? São as bases nitrogenadas. Purinas é a adenina e guanina, pirimidina são as outras. Cada base forma pontes de hidrogênio com uma base oposta a ela, formando um par de bases. Isso aqui a gente já viu também, é ou não é? Mais ou menos 3,4 angstroms, você já sabe o que é um angstrom. Separam os planos, os degraus, né, de quais bases adjacentes estão localizadas. A dupla hélice faz uma volta completa com 10 nucleotídeos, então ela vai se torcendo. Existe uma média de 25 pontos de hidrogênio dentro de cada volta completa da hélice, promovendo estabilização e ligação tão forte como a ligação covalente. Olha só, então é assim que nós vamos ter essa compactação do DNA também, e o diâmetro da hélice é cerca de 20 angstrom. Beleza, chega de blá blá blá, vamos mostrar as figurinhas é o que interessa. Olha só, então aqui está o ácido desoxirribonucleico, tá? É isso que significa DNA. Do inglês desoxyribonucleic acid. Estrutura molecular DNA, ela foi proposta por James Watson e Francis Crick em 1953. Isso rendeu para eles o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Só que não foi só eles, né, que fizeram isso aqui. Nós tivemos várias pessoas trabalhando. Nós tivemos a Rosalind. Meu Deus, desculpa, Rosalind, eu esqueci teu nome, mas é importante, tá? A Rosalind, ela fez a radiografia de raio-x, deixa eu digitar aqui, Rosalind Franklin, ok? Rosalind Franklin, foi essa madame, tá? Que ela foi a responsável aqui, não sei se vocês estão vendo, espero que sim, ela, que inclusive ela morreu precocemente por causa de as suas radiografias eram muito perigosas para a sua saúde e não se tinha ali os devidos cuidados que deveriam ser tomados para fazer isso. Tá? Então tem alguma mancha nesse prêmio Nobel aqui de 62, porque muitos dizem que Francis Crick e o James Watson, eles pegaram o trabalho praticamente pronto e não deram os devidos créditos a quem deveria dar, enfim, polêmicas à parte, foi isso que aconteceu. E aí eles que fizeram, junto com outras pessoas, né, Rosalind Franklin também, o modelo da dupla hélice, tá? E aí nós vamos ter aqui, ó, os degrauzinhos.
um corrimão com açúcar e fosfato, e esse modelo de dupla hélice foram descritos aqui por James e Francis, ligados por pontos de hidrogênio. Bom, olha só, então o DNA ele fica mais ou menos assim, ó, ele vai se espiralando, você tem um sulco menor, um sulco maior aqui, né? E aqui a timina ligando com a adenina, a citosina com a guanina, 3 pontos de hidrogênio aqui, 2 pontos de hidrogênio lá, tá certo? Que mais? E isso aqui a gente já viu, é ou não é? Então, pentose, fosfato, ok? E a base nitrogenada, guanina com citosina, 3 pontezinhas, aqui extremidade 3 e 5, aqui a 3 e a 5 está aqui em cima, portanto elas são antiparalelas, tá? Invertido e complementar. Muito bem, que mais? As duas fitas se enrolam em torno de um eixo imaginário, as desoxirriboses ficam externas, expostas ao meio aquoso, ok? Isso é importante, desoxirribose fica externa. E as bases, elas vão ficar internas, os anéis são hidrofóbicos, ok? Então as bases nitrogenadas ficam no meio, dentro, tá? Internamente, aqui, ó, tá certo? Então aqui ficam as bases nitrogenadas, enquanto o corrimão, ele é feito de açúcar e fosfato. Beleza? As fitas são em direções opostas, 5, 3 e 3, 5, são antiparalelas, já expliquei isso para vocês. As bases ficam pareadas entre as duas fitas, mantendo a estrutura da molécula. Isso aí, jovem, é isso aqui, ó. É isso que nós temos, é isso sim que é a coisa, tá? Fitas antiparalelas, aqui o esqueleto de açúcar e fosfato, e ela não fica retinha, ela tem uma dobra, né? Ela vai se contorcendo, onde você tem sulcos maiores e menores, tá? Muito bem, é isso. Isso é o DNA, ok? DNA, de novo, ele serve para fazer proteínas, então é isso que nós temos, tá? A questão de fazer proteína nós vamos ver depois. Agora, você sabe o seguinte, que um dia você foi uma única célula, é ou não é verdade? A junção do espermatozoide do teu pai com um óvulo da tua mãe. Você foi uma única célula, e essa única célula se transformou em trilhões depois, quando você cresceu. E para que isso aconteça, você primeiro tem que duplicar o DNA. Sabe por quê? Porque o DNA que você tem em uma célula que você tinha lá no começo, ele é igual em todas as outras células. Igual, é exatamente isso, é idêntico. Caso não tenha sofrido alguma mutação, ele tem que ser idêntico. Para que isso aconteça, você tem que ter uma duplicação desse DNA. O DNA, ele é duplicado. Você tem o DNA original, ele vai se abrir. Dessa fita original aqui, você vai ter duas fitas, duas novas moléculas idênticas à primeira. Então, como que isso acontece? Esse desenho ele está extremamente simplificado, porque o negócio é muito mais complexo do que parece, assim como tudo, né? E agora, veja bem, olha só como a coisa funciona. Nós temos uma coisa mais ou menos assim, ó. Nós temos várias enzimas atuando, tá? Então, uma enzima que vai lá e abre o DNA, que é a chamada helicase, tá certo? Ela abre o DNA, essa aqui, ó. Ela vai abrindo, abrindo. Tem uma outra enzima que é a DNA polimerase. Ela vai adicionando nucleotídeos aqui, ó, a fita aberta, tá? Só que a polimerase, ela só funciona na direção 5', 3'. E aí você tem uma outra fita aqui, lembra-se que elas são antiparalelas. E aí você vai também ter a DNA polimerase, só que ela vai fazendo isso na outra direção, 5, 3'. E com isso você vai tendo uma fita que é chamada fita líder, e aqui nós temos uma fita atrasada, tá? Porque ela vai tendo que lidar com os gaps, com os intervalos aqui dessa abertura. Já vou mostrar um videozinho que vai ficar muito claro essa questão. Helicase abriu, o DNA polimerase polimeriza, tá? Faz a construção de fitas novas, tá? Claro que existe muito mais coisas acontecendo. Você tem uma DNA primase que coloca os primers, que é onde a enzima DNA polimerase vai começar a polimerização. Você tem uma outra enzima aqui, ó, chamada topoisomerase, que vai aliviar a torção dessa fita para não escambar tudo lá para trás, tá? Você tem, enfim, várias coisas acontecendo. Depois que isso aqui é feito, se entrou um nucleotídeo errado aqui, onde não deveria entrar, tem uma outra enzima que passa revisando essa inserção de nucleotídeos para que não haja mutação. As mutações não são bem-vindas aqui, tá? Tem que ser idêntica ao que era no começo, a fita original. Então é muita coisa acontecendo aqui, ok? Aqui nós temos um panorama, veja. Então você tem essa autoduplicação, replicação, né? Capacidade do DNA originar cópias exatas de si mesmo.
A importância permite que após a divisão celular, as células filhas recebam a mesma quantidade de moléculas de DNA da célula mãe. Então você tem células idênticas ali. Uma célula vira duas e essa célula que virou duas, as duas são idênticas, tá? Caso não tenha acontecido nenhuma mutação. Aí você tem a helicase, tá? Que a função delas é desenrolar as duas hélices, quebrar os pontos de hidrogênio, que promove a separação dos dois filamentos da molécula de DNA. Quem é a helicase? Esse cara aqui, ó. Essa é a helicase. Você tem a DNA polimerase, que encaixa os novos nucleotídeos dos filamentos que separam o DNA, da seguinte forma: adenina, timina, citosina, guanina, claro, sempre é assim. Perdão. Você tem também a DNA ligase. Ela estabelece a ligação definitiva entre as bases nitrogenadas, tá? Então é outra enzima aqui. Você tem uma outra enzima chamada DNA transferase, que ela corrige possíveis ligações erradas que possam ter acontecido, tá certo? Olha só que lindeza, isso tudo acontecendo ao vivo e a cores, tá? Claro que é um esquema, né? Não é ao vivo e a cores. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Ok? Então, ela é twisted, ou seja, ela é curvada e nós temos aí essa dupla hélice, né? A forma de dupla hélice. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. Ok, você já The sabe. two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. Claro, né? Quando tem uma timina no um, vai ter uma adenina no outro. Se tiver uma guanina em um, vai ter uma citosina do outro lado. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Ok, Each strand has a 5' end and a 3' end. ok. Isso aqui a gente também já sabe. Uma extremidade 5 linhas, uma 3 linhas, né? E aqui do outro lado aqui vai ter uma 5 linhas, aqui 3 linhas, porque elas são antiparalelas. Two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done. Quem faz isso aqui, meu filho, é a helicase, né? Então, primeira coisa que tem que acontecer é isso aqui ser separado, tá? Uma enzima que vai fazer essa separação da dupla fita. By an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. Então, aqui nós temos essa forquilha de replicação, tá? Lembrando, né? Nós temos 5 3 linha e 3 5 linha. Isso é um problema, né? Porque a polimerase só trabalha na direção 5 3 linha, tá? Já você vai ver o que vai acontecer. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the Olha só. E aqui vem uma enzima chamada primase. Primase quer dizer o quê? Que ela vai sintetizar um primer. Primer quer dizer iniciador. Tá? Então ela faz um iniciador, porque a polimerase ela não atua sem estar o começo já feito. Então você tem essa enzima que é a primase. Tá? process. Aí ela faz o primer, ó. This enzyme makes a Pronto, tá feito o primer, tá feito o começo onde a DNA polimerase vai atuar. small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. Então, é o starting point, né, para a construção, é o ponto de início, de apoio, de início para polimerização pela DNA polimerase. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer Olha ela and aí. will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. Olha que beleza. Então, a polimerase só funciona da direção 5 para 3 linha, tá? E aí ela vai adicionando esses nucleotídeos. Essa que ela vai direto é chamada fita líder. E aí, lembra que tem outra ali embaixo. E precisa acontecer a mesma coisa, porque de uma fita de DNA eu vou ter duas no final, tá? Então, presta atenção. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, Fita the líder. DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. Isso aqui é muito, muito rápido, tá? Muito, muito rápido mesmo. Isso aqui está acontecendo a uma taxa assim de 3.000 pares de base por minuto. The other strand, the lagging strand, Olha cannot be só. made. E aí nós temos a lagging strand, que é a fita atrasada, tá? E aí veja bem, ó, porque eu abri essa fita aqui e aqui ela vai direto, porque está na direção 5 para 3, é onde ela trabalha direto. Só que aqui, veja bem, nós temos aqui, ó,
ela é antiparalela. Então você vai ter que preencher pedacinhos aqui, ó. Então você vai abrir um pouquinho, vem uma polimerase e faz um pedacinho. Essa aqui vai embora. Só que aqui você vai ter várias polimerases atuando, tá? Made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called E aí você vai formando esses gapzinhos aqui, esses fragmentos, tá? Que é chamado de fragmento de Okazaki. Okazaki fragments. Olha só. Each Olha lá, vem a primase, faz o primer, e aí vem a polimerase e vai ligar só esse pedacinho. Depois vai ter que fazer outra primase, fazer outro pedaço, e vem a polimerase e completa o fragment is pedacinho. started with an RNA primer. A DNA polimerase, polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. de novo, ela só funciona na direção 5, 3 linha, tá? Então, por isso. E vai tendo que ir fazendo pedacinho por pedacinho na fita atrasada, porque a fita líder vai embora, né? The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Olha só, beleza. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease E aí vem uma, se você tem uma, aí você tem esses vários primers aqui, e aí vem uma enzima e tira aqueles primers, tá? Que essa enzima é chamada de exonuclease. removes all the RNA primers from both strands. Por quê? Porque esse primer, ele é um primer de RNA. Esse é o detalhe, tá? A gente não falou do RNA ainda, mas é um primer de RNA. Enfim, e o RNA a gente sabe que a diferença dele é que o açúcar de 5 carbonos, ele é uma ribose e não a desoxirribose. E ele tem uma uracila no lugar da timina. Então, esse primer aqui, ele é feito de RNA. Então, por isso que ele é removido, tá? Porque senão não tinha por que remover, né? Se o primer fosse de DNA. Of DNA. Another DNA Vem outra enzima, tá? Outra polymerase enzyme outra enzima de DNA polimerase e vai completar esse gap ali, tá? Ela não é uma primase, é uma polimerase que vai completar esse gap ali. then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase E aí você tem uma DNA ligase que vai ligar esses fragmentos aqui, ó, tá? Vai fazer promover a ligação fosfodiéster. Então ela vai dar uma revisadona, né? Vai passar pela fita inteira, revisando e preenchendo, promovendo essa ligação fosfodiéster. seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA Pronto, de uma fita agora você tem duas idênticas, meu filho. E se tudo correu bem, sem erro, sem mutação nenhuma entre elas. molecule is made up of one old, Pronto, tá? Olha que beleza. Quando você tem em bactérias, você tem um ponto só de replicação e a replicação é bidirecional, ó. Então, comecei aqui, vou fazendo e pronto, ó. Tem o DNA duplicado, por exemplo, no cromossomo circular, tá? 30 mil pares de base por minuto na forquilha de replicação de um procarioto. Procarioto é uma bactéria, tá? Tem um único replicon. Agora, se for em eucarioto, nós, por exemplo, olha só, você vai tendo várias forquilhas aqui, ó, de replicação. E isso vai acontecer mais devagar, né? A 30 mil pares de base por minuto, ok? E aí você vai tendo essas forquilhas aqui sendo feitas para que você tenha uma rapidez aqui nessa... Então, de novo, quando uma célula tua precisa se dividir, o teu DNA necessariamente ele tem que ser duplicado, tá certo? Porque as tuas células elas precisam ter os mesmos 23 pares de cromossomos. 23 do teu pai e 23 da tua mãe, tá? E tem que ser igual, certo? Senão você vai ter problemas. Muito bem, jovem. E agora, olha só, nós vamos falar de uma coisa bem importante, bem legal, que é como extrair DNA. Como que a gente extrai DNA? Você pode fazer isso na tua casa. Na tua casa. Olha só, se você quer extrair DNA de planta, o que você faz? Você corta, transfere para um cadinho aqui, você macera isso aqui, continua a maceração com nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido ele quebra o interior da célula ali, ele entra ali, quebra, congela tudo. Aí você usa um tampão de extração, já eu mostro ali o que tem nesse tampão de extração.
Você deixa em banho-maria 70 graus, 20 minutos. Isso aqui eu já fiz muito na minha vida, tá? Já tive que extrair DNA pra caramba no mestrado, no doutorado, etc. Você coloca aqui o cloroforme e álcool isoamílico. Esse cloroforme, ele vai precipitar aqui proteínas, tá? Você centrifuga, olha só. E aí você vai centrifugando, transfere a fase aquosa para um novo líquido, e aí nessa fase aquosa você vai ter só DNA, e você coloca um álcool, que é o isopropanol. Antes de colocar o álcool, o DNA está solúvel ali na água. Só que quando você coloca o álcool, esse álcool ele liga-se com a água e deixa o DNA em paz. E aí você tem o quê? Agregado de precipitação aqui de DNA. O DNA ele se precipita. Tá? Basicamente é isso que acontece, tá certo? E olha só, o que tem nesse tampão de extração aqui, ó, que a gente faz? Tem isso aqui tudo, ó. Um tampão, um negócio para manter o pH em 8, tá? Para evitar a ação de nucleases, de coisas que podem degradar o DNA. Tá? Então, pH ótimo para essas DNAs é por volta de 7. Então, se eu boto um pH de 8, elas não vão atuar de verdade. Você tem o EDTA, que é um negócio que vai quelar íons divalentes, tá? Cátions divalentes, perdão, que tá certo também, né? Cátion é um íon positivo. E, portanto, inibe a ação de DNAs, porque as DNAs precisam desses caras aqui para trabalhar. Então, se eu boto o EDTA, ele quela, ele gruda nesses caras aqui e faz com que elas não consigam operar, porque são cofatores dela. Você tem o brometo de cetiltrimetilamônio, é um detergente que vai romper as membranas celulares, tá? Um detergentezinho que rompe a membrana, libera tudo para o espaço. O PVP, que é o polivinilpirrolidona, o DNA ele é protegido da ação de compostos fenólicos que vão oxidar o DNA. Então, esse cara aqui é um agente oxidante, tá? E o NaCl, que é um sal adicionado para precipitar o DNA. Então, cloroforme vai desnaturar a proteína e a torna insolúvel na fase aquosa, onde encontra o ácido nucleico. Então, coloca cloroforme, você vai desnaturar as proteínas e vai mandar elas para o fundo do tubo. E aí, em cima, ali no tubo, na fase aquosa, vai ficar só o DNA. Depois você bota o álcool, né, que vai precipitar o DNA na presença dos íons. E o nitrogênio líquido, que é para você romper a parede celular ali da planta, tá? Se você quiser fazer isso na tua casa, olha só que belezinha. Você pega lá, pega qualquer coisa, tá? Lentilha, morango, qualquer coisa que você quiser, bate no liquidificador, tá? Bota sal, bota água gelada, tá? Coloca detergente, isso, detergente, tá? Vai fazer, vai coar, né? Transfere esse caldo aqui. Depois você vai colocar para digerir as proteínas, já que você não vai lidar com cloroforme e tal, você vai usar uma enzima que tem no abacaxi, tá? Que é uma proteinasezinha. Então você vai, lembra que às vezes você usa o abacaxi para amaciar a carne. O que está acontecendo? Tem enzimas ali no abacaxi que vai degradar, vai deixar a carne mais macia porque ela vai quebrar proteínas. E aí, beleza. Aí você coloca o abacaxizinho, depois coloca álcool, o álcool vai precipitar o DNA, tá? E aí você vai ver ali o seu DNAzinho centrifugado. Segue essa receita aqui, faz e me manda, eu vou ficar bem feliz se você fizer isso aqui, tá? Vai ser bem legal você conseguir isolar DNA na tua casa. Você vai ver que é muito legal e é muito fácil de fazer, tá? E você vai ver o DNA, uma coisa microscópica que você vai conseguir enxergar. Com morango facilita bastante, tá? Se tiver moranguinho, pega um morango, compra e faz isso aqui pra você ver. Que massa. Beleza, jovem, vamos que vamos, bola pra frente. Tá, aqui já foi. E vamos finalizar essa aula falando do RNA. Falei de DNA, 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 DNA. E falta falar do RNA. Que diabos é o RNA, tá? Lembrando, aqui os ácidos nucleicos, eles servem tanto para o DNA quanto para o RNA. Eles vão ter essas mesmas coisas, o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Só que a diferença é que no RNA, a pentose aqui, ela vai ser uma ribose, não vai ter oxigênio faltando aqui no carbono 2. E a base nitrogenada, no lugar da timina, nós vamos ter a uracila, tá certo? Olha só. E aqui, ó, então você vai ter o grupamento fosfato, né? Se for RNA, você vai ter a ribose, e se for DNA, você vai ter a desoxirribose sem esse hidroxila aqui, ok? Então é isso, ó. E no RNA, você vai ter a uracila no lugar da timina, tá? Então não tem esse cara aqui, ó, no RNA. Isso aqui só tem no DNA, tá certo? E a uracila pareia com quem? Pareia com quem? Pareia com quem? Pareia com a adenina, tá? Lembra? Agnaldo Timóteo. Só que o Timóteo caiu fora, agora é Agnaldo Uracila, tá certo? Não sei, ficou ruim isso, mas é isso aí. Bom, o
que é o RNA, então? É um polímero linear. Lembra que o DNA é uma dupla fita? Aqui nós temos uma única fita, tá? É um polímero linear de nucleotídeos unidos por ligações fosfodiéster 5,3'. Não muda nada, tá? A ligação fosfodiéster é a mesma. Nós temos uma ribose, tá? No lugar, o açúcar ali dele é uma ribose. A timina é substituída pela uracila. Normalmente nós temos fitas simples, embora possa apresentar pareamento intracadeia, tá? Alguns vírus apresentam RNA fita dupla, como o genoma, e você pode ter híbridos formados DNA e RNA, estrutura do tipo A, são formados na transcrição. Tá? Não vou falar de transcrição hoje, porque já deve estar indo para sei lá quantos minutos de aula. Então, de novo, o dogma da biologia. O DNA ele pode ser duplicado. Esse DNA, quando for para fazer proteína, ele vai gerar um RNA mensageiro. E esse RNA ele é convertido em proteína. Daqui para cá, isso aqui é chamado de transcrição. E daqui para cá é chamado de tradução. Então vai ter uma aula só para isso, tá? Então tá aqui, ó. A informação, o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai para o citoplasma. Lá ele é pareado ali pelo ribossomo, o ribossomo que vai fazer essa tradução. E aí vai formando as proteínas. Então é assim que as proteínas são feitas. As proteínas não brotam do nada, tá? A melanina do teu olho, as proteínas da tua pele. Então elas são feitas assim. A hemoglobina do teu sangue, elas são feitas assim, ok, meu filho? Olha só, beleza. E aí nós temos tipos diferentes de RNA, tá? RNA mensageiro, transfere informação do DNA ao ribossomo para síntese de proteína. RNA ribossomal, que é o componente dos ribossomos, representa 75% do RNA total de uma célula, e o RNA transportador, que é o que carrega aminoácidos até o ribossomo para você sintetizar a proteína. Isso aqui nós não vamos entender direito agora, tá? Você precisa de uma aula só para isso e vai ser o próximo, ok? E aí, só uma diferença básica. Eu espero que você tenha entendido aqui. Você tem o DNA, que é o repositório dos genes, tá? E o RNA é o que vai auxiliar para fazer as proteínas. Então, é isso que está acontecendo. A diferença química entre eles, você já entendeu também. No RNA, você tem a ribose, tá? Que é com o oxigênio, e no DNA você tem a desoxirribose. E outra coisa que você já entendeu também é que no RNA você tem a uracila em vez da timina. E outra coisa que você entendeu também é que o DNA é fita dupla, enquanto que o RNA é uma fita simples, linear, única, tá? Então, para fechar com chave de ouro, tá aqui as diferenças entre as duas coisas, tá? DNA é o ácido desoxirribonucleico, enquanto o RNA é o ácido ribonucleico. Estabilidade, ele é muito estável, o DNA é muito estável, ele tem uma longa vida, tá? Uma longa vida a ponto de você conseguir, através de uma ossada, que foi a família do Czar da Rússia lá, foi possível identificar que eles eram eles mesmos, que tinham morrido, depois que achou-se uma ossada, achou-se, identificou-se ali quem era o dono daquela ossada pelo DNA que estava ali presente. Então, olha a estabilidade, depois de muito tempo, 150 anos ali passado, você consegue identificar ali, trabalhar com esse DNA ainda. O RNA é pouco estável, ele tem vida curta, tá? Porque é uma fita simples, né? Aqui nós temos uma fita dupla. Onde que é encontrado o DNA? No núcleo, na mitocôndria de alguns eucariotos, sim. Então, as mitocôndrias possuem DNA mitocondrial. Nos plastídeos de células vegetais, tá? E aqui o RNA é encontrado no núcleo e no citoplasma, tá? No citosol. Função estática. É a impressão genética, né? O fingerprinting, é a impressão digital genética. E armazenamento de dados, tá? Que dados são esses? Os genes, meu filho. Os genes que fazem proteína estão ali no DNA. E a função do RNA é dinâmica, tem várias funções diferentes, tá? Quais funções? Você tem o RNA ribossômico, né, que vai auxiliar na tradução. Você tem o RNA mensageiro, que é a cópia ali do gene. Você tem o RNA transportador, que vai levar os aminoácidos, etc. Você tem até RNAs catalíticos, tá? A enzima que faz aqui a cópia do DNA é a DNA polimerase, enquanto do RNA é a RNA polimerase. A estrutura é uma longa cadeia de nucleotídeos, tem duas fitas complementares, tá? E você tem ali A, B ou C, que é hélice, que formam do tipo A, B ou C, tá? E aqui nós temos a forma A só formada. Então é uma morfologia, tá? Nomes de morfologia que se dá ao RNA e DNA. E a cadeia, o esqueleto dele.
é uma desoxirribose, né, do DNA, e aqui é uma ribose, já falamos bastante. As bases timina, citosina, adenina e guanina, e aqui nós temos no RNA a uracila, que substitui a timina. Tá? Pareamento de base, A se pareia com T, adenina, timina, e o C com G, né? E aqui no RNA, o A se pareia com a uracila, tá? Adenina com uracila. O DNA ele é sensível à luz ultravioleta, enquanto que o RNA ele é relativamente resistente à luz ultravioleta. É isso, jovens. Com isso a gente encerra isso aqui. Você já entendeu a importância do DNA, né? Entendeu aí a forma estrutural, a diferença entre DNA e RNA. Então foi uma pincelada aí dessas diferenças químicas estruturais, tá certo? Com isso a gente finaliza aqui. Obrigado pela atenção. Hasta la vista.